Ok, ok. Então, vamos começar agora o primeiro bate-papo aí da Web Rádio Ludovicense, onde eu estou tendo a oportunidade de convidar aqui dois grandes amigos para a gente tratar do seguinte assunto, né? Com o adeus dos grandes nomes do rock and roll, com o adeus dos grandes nomes, né? O que será do futuro do rock and roll? Então, eu convidei aqui para participar comigo Rogério Rocha, que é filósofo, escritor, poeta, e também ele é compositor, né? Trabalha na área aí jurídica, né? No Tribunal de Justiça do Maranhão, profundo conhecedor de música, pesquisador também, e convidei aqui também meu grande amigo, parceiro do início das atividades da Web Rádio Ludovicense, onde a gente já teve um programa, talvez o programa mais maldito de todos os programas de rádio da história do rádio brasileiro, chamado Toca nos Ossos, que é um código muito ludovicense, né? Uma coisa muito ludovicense, que era um programa feito, se eu não me engano, nas terças, ou era nas quintas, à noite, na Web Rádio Ludovicense, no antigo estúdio, na Coab, onde tinha eu produzindo e a apresentação de Pablo Habib, esse meu amigo que vamos já começar a conversar aqui, e o grande Marco Magá, né? E era um programa muito pitoresco, porque tocava assim de Jimmy Experiência, que é um dos caras mais malditos da música brasileira, né? E daqui a pouco entrava ali um pouco de rock progressivo, músicas de todo tipo, junto com as tiradas super espirituosas de Pablo Habib, que é um roteirista de humor, né? Muito peculiar, né? O cara tem um humor bastante peculiar, muito calcado, né? Muito calcado na que a gente costumou chamar de cultura pop maranhense. Então, depois dessa apresentação, né? Nós vamos começar a conversar agora, mas assim, de qualquer forma, queria agradecer a disponibilidade dos dois, né? E eu tive a oportunidade de convidar outras pessoas, mas tiveram dificuldades. Alguns eu percebi, assim, por conta numa certa idade, não querer tocar nesse assunto. Eu acho que fazendo uma relação da idade dos nomes do rock and roll, que já estão mais ou menos nessa idade também, então o cara meio que não quis. Eu percebi alguma coisa de psicologia aí no meio, uma coisa assim de, rapaz, eu estou nessa faixa etária aí, não é legal não é legal eu tratar desse assunto, né? Bom, eu queria começar a perguntar para Rogério. E aí, Rogério, o que será do rock and roll agora, né, cara? Porque a gente tem o pessoal do Black Sabbath aí, todo mundo já meio doente, né? Eu vi uma imagem recente do Ozzy. O Ozzy fez umas operações na costa, já está assim meio... Já disse que não consegue mais fazer turnê. Recentemente, o Aerosmith também disse que não vai mais fazer turnê, a voz do Steve Tyler não é mais a mesma, né? Se a gente for falar o pessoal que já morreu, são vários, né? O próprio Eric Clapton, que está fazendo talvez eu acho que é uma das últimas turnês agora no Brasil, vai passar pelo Brasil, é um cara que já está com problemas sérios de locomoção, até na hora de tocar já sente bastante, né? E várias baixas aí que a gente tem nessa galera que nasceu ali por volta de 1943, mais ou menos no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, uma geração que, né, aquela geração de jovens que surgiu ali depois da Segunda Guerra Mundial. Então, na tua opinião, o que tu acha, o que vai ser do rock and roll, cara, de agora para frente, né? Bem, primeiramente, boa noite, agradecer o convite do Natanael, nosso grande Natanael, saudar aqui o Pablo. Cara, essa pergunta, ela é complexa, né? E ela requer, assim, uma análise por vários pontos de vista, né? O primeiro deles já está inserido no que tu acabaste de dizer, que é a questão da geracional, né? Inclusive, essa pergunta que
move aqui o nosso encontro, né? Essa reunião aqui, esse bate-papo, eu também tenho começado a fazer, né? Em relação a essa realidade do rock atual. Então, assim, primeiramente, o que eu gostaria de levantar aqui para a gente começar esse bate-papo é a passagem do tempo, né? É a mais óbvia de todas. Tu mesmo disseste aí que eles são nascidos num período que já está distante, né? Se a gente for ver quantas décadas nós já estamos longe dos Beatles, né? 60. Quantas décadas nós já estamos longe do início do rock and roll? 50, 1950. Quantas décadas a gente está longe de uma série de coisas do blues, que ainda é mais antigo que o rock, e de outros. Isso para falar de vários gêneros, mas voltando para o rock, né? Que assim, como o estilo musical surge ali pelos 50, e depois ele vai se consolidando e criando seus subgêneros, né, suas outras facetas, é muito tempo, e eu acho que é algo que tem que ser pensado não só por quem faz música, e por quem faz música agora, né, por quem produz música, que é a outra questão, mais à frente eu vou retomar, com certeza, aqui com vocês, e a outra questão é que com essa saída de cena desse pessoal todo aí, pela passagem do tempo e pelo desmantelamento de várias bandas, ou pelo fim, né, que resolvem dar um término, vamos parar por aqui, não dá mais, discografia longa, já produzimos tudo que tínhamos que produzir, né, então vamos parar. Com isso daí, a gente começa a demarcar o início de uma nova era, né, porque as gerações, elas se sucedem ou quando surgem outras que superam as anteriores, a meu ver, né, ou com a morte, né, e o encerramento das gerações primeiras, né. Então, por essas duas vias. E é algo que pode trazer também uma consequência ainda mais cruel do que o fim desses grandes nomes, que é a saída a retirada do posto de relevância do gênero rock and roll. Não é dizer a morte do rock and roll, mas a retirada do seu lugar de relevância dentro desse universo da música produzida internacionalmente. Mas daqui a pouco eu aprofundo mais essa questão. Pablo, a gente teve aquela primeira fase daqueles a gente chamava ali do rockabilly, né? Que teve aquele acidente aéreo, onde morreu Buddy Holly, né? Morreu Ritchie Valens, morreu o DJ, né? O The Big Bopper, que o cara era muito conhecido. E eu nem gosto, na verdade, eu não sou um entusiasta dessa coisa da morte do rock and roll. Mas assim, será que a gente vai ter daqui para frente com o adeus dessas grandes bandas? Será que a gente vai ter daqui para frente bandas como Led Zeppelin, como Deep Purple, para não tocar nem Beatles, em Rolling Stones, em The Doors? Será que a gente vai ter essas que a gente acostumou a chamar de as bandas de rock arena, né? Que eram as bandas que enchiam e algumas ainda enchem as arenas, né? O que vai ser então de agora para frente com o desaparecimento gradual dessa turma aí? Bom, primeiramente, boa noite, Rogério, boa noite, Natan, né? Obrigado pelo convite também. Eu te diria que não. Assim, obviamente vamos ter outras bandas e gente fazendo trabalhos muito bons, mas em termos de impacto cultural, você nunca mais vai vivenciar isso. Talvez em qualquer gênero. Eu acho que um bom exemplo, em termos de cultura histórica do século XX, é você lembrar que o homem foi à Lua várias vezes depois da primeira vez, né? O pessoal da NASA pousou mais algumas vezes, mas ninguém lembra dos outros. Só é lembrado o primeiro, porque foi uma quebra de paradigma. É lembrado também aquele Apolo 13 porque deu problema, né? Porque foi um fracasso e que eles conseguiram se superar e tal, beleza. Sim, mas como tu falaste aí, o rock de arena, por exemplo, isso aí foi uma coisa espetacular
essa transição. Os Beatles, eles bateram num teto ali, quando eles ainda tocavam ao vivo, de que não tinha equipamento, o show deles começou a crescer de audiência, e não tinha mais equipamento para gerar som para aquela multidão de pessoas. Então eles passaram-se alguns anos com esse equipamento sendo desenvolvido, 2, 3 anos, aí você vai ter o Woodstock. Isso. Depois os estádios. O Hendrix, né? Hendrix desenvolve várias. Exato, começou a bater no teto, e aí você quebrou esse paradigma. E hoje em dia é algo até banal você encher um estádio. A maioria das cidades médias no mundo tem um estádio de tamanho razoável, e esses artistas e outros artistas locais, internacionais, estão fazendo turnê por esses estádios. Não é mais uma notícia internacional, é uma notícia local. Está chegando aqui, etc. Fulano de tal, cicrano. Você ainda tem esses artistas que fizeram parte dessa primeira geração do rock de arena, fazendo as suas talvez últimas, não sei. Porque os Rolling Stones, eles desafiam o tempo, né? Verdade. Mick Jagger e o Keith Richards. Verdade. O Roger Waters, o Pink Floyd, que foi um dos grandes artífices do rock de arena. O Roger Waters ainda está circulando. O David Gilmour, outro dia fez um show em Pompeia, que é para falar de uma arena antiga, né? Isso. Então isso aí nunca mais vai acontecer. Acho que o desafio da sobrevivência do gênero vai passar por outros caminhos. Mas a gente continua na conversa aqui, né, mais adiante. Com certeza. Me preocupa bastante, na minha opinião, né, na minha opinião particular, que a gente está vivendo um momento de transição, mas assim, muito preocupante, né, da minha forma de ver. Porque eu não sei, eu particularmente não sei, principalmente no que tange letra, né? Eu tenho duas preocupações, letra e sonoridade, assim, porque assim, a gente pode falar que a última grande inovação no rock and roll foi o Nirvana, do Nevermind, do Nirvana, aquela explosão, sabe, logo depois ali da queda do Muro de Berlim, né, eu faço muito essa correlação, queda do Muro de Berlim, lançamento do Nevermind, a última grande banda, é uma pergunta, pronto, é uma pergunta agora, dentro desse tema, né, a última grande banda para vocês foi o Nirvana ou não foi? Rogério, o que tu acha dessa frase? O Nirvana foi a última grande banda de rock? Talvez eu não diga que foi a última grande banda, mas eu acho que o grunge, né, enquanto movimento, e a gente lembra que o rock ele é feito também por movimentos culturais, né? O Pablo colocou aí que há uma marca que tem um impacto direto na sociedade desde que o rock existe. Quando o rock surge, ele era uma música para jovens. Até antes dos anos 50, a média das pessoas ouviam as big bands, o jazz, o blues, outros gêneros. Não existia juventude, né? Rock and roll. Exato. Aí é onde eu quero chegar, para depois voltar para a questão do grunge e do Nirvana, que teve realmente uma importância gigantesca. Então, o rock não existia, ele passa a existir. Quando ele passa a existir, ele cria uma estética, né? Uma sonoridade específica que não existia, que é também um mix, né? Ele é herdeiro, né, de outras tradições musicais norte-americanas, obviamente, mas ele é algo novo. Ainda assim, ele é algo novo. Ele acelera, ele acaba chegando na questão comportamental, né? Mais à frente foi falado aí, o Woodstock, a questão sexual, a questão da liberdade. Então, o rock ele foi talvez um dos movimentos que mais influência teve, né, da música nas sociedades. Eu digo nas sociedades porque ele sai de um país e ele se torna um produto mundial, né, comercializável dentro desse mercado que a gente chama de música. E depois dessa passagem, né, desse furacão e dos anos 80 ali com o heavy metal, que eu acho que para mim é a época do heavy metal, né, quando ele se estabelece talvez como um outro gênero também advindo do rock and roll, a gente passa aquelas hair bands, né, aquelas bandas dos cabeludos, aquela parte daquele boom todo,
e fica um hiato até que nos anos 90 a gente tem de novo, né, com um movimento, e aí a gente pode chamar de um movimento, partindo de uma cidade, de uma região dos Estados Unidos, com bandas que vão fazer de novo uma virada, né, ainda que não seja tão grande, mas elementos do punk, do pós-punk, né, do próprio heavy metal, uma coisa menos trabalhada, e surge o Nevermind como um trabalho icônico. A gente tem que valorizar isso sim, mas depois outras bandas, né, Mudhoney, o próprio as outras bandas de Seattle, né, como Soundgarden, enfim. Então, assim, voltando para a tua questão, eu acho que pode ter sido, né, depois, mais à frente, o que a gente vai se lembrar? Eu me lembro só do New Metal, né, mas eu não vou dizer que foi um movimento, mas talvez depois do grunge, que é anos 90, ali no início dos 2000, com Linkin Park, com Ministry, com Korn, a gente teve mais um suspiro no rock, já num rock bem pesado, né, adicionando mais uma pitada de novidade. Mas, para terminar e voltando ao Nirvana, eu acho que eles têm um papel fundamental nessa tentativa de suspiro e de dar um alento, uma vida a mais ao que a gente tem como rock and roll, né, ou como rock pesado. Pelo menos eu penso assim. Eu queria pedir desculpa aqui, porque eu não falei também que Pablo é guitarrista, né? Guitarrista especializado em blues. Hoje está tocando, já teve várias bandas e hoje está tocando aí na Forte Apache Blues. Que mais daqui a pouco ele vai falar um pouco aí do Encruzilhada Cultural, uma iniciativa muito bacana que eu tenho para mim que ele está no meio, ele vai dizer para mim se não está ou não está. Mas assim, o que tu achas, Pablo? Porque eu te conheço, né? Eu sou teu amigo e sei que tu parou de ouvir disco de rock ali na década de 70, mais ou menos a 78, por ali. Depois tu não ouviu mais nada, que eu sei dessa história aí, essa história famosa aí. Né? Mas assim, o Nirvana foi o último suspiro, né? O Rogério lembrou do New Metal, depois teve o emo, que a gente não vai entrar nem nessa discussão aqui. Um subgênero para mim. Mas tu acha que o Nirvana foi esse último suspiro mesmo, assim, de impacto, aquela coisa que eu também vejo o Nevermind, o grunge, como um produto da globalização? Na época se falava muito da globalização, né? O que tu acha disso? Eu concordo, essa tese do último suspiro, principalmente se você considera que talvez tenha sido a última vez que o rock foi linha de frente cultural. Né? De lá para cá ele começou a virar nicho. E eu acho curioso, assim, se vocês me permitem um parênteses. Primeiro parênteses. Eu considero que o Nirvana conseguiu fazer um negócio curioso, que assim, ele conseguiu entrar pro rótulo clássico. Sim. Rock clássico. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi alguém se referindo ao Nirvana como rock clássico, eu me senti estranho, assim, porque para mim rock clássico era o Led Zeppelin. E para mim o Nirvana era muito recente, porque eu era jovem quando surgiu, e tal. Para mim não, é muito contemporâneo para ser clássico. Mas hoje em dia a gente tem que reconhecer, eles conseguiram entrar para esse rótulo, e depois deles acho que ninguém mais entrou. Não. A gente pode discutir as razões, mas para mim isso está bem pacífico. Mas por que eu acho isso? Vamos voltar rapidinho aqui para a questão do rock durante a história. Como vocês colocaram bem, né, o rock ele é uma representação de cultura jovem, e começou até despretensioso, depois foi ficando pretensioso nos anos 70, mas veja só como ele vai refletindo nos anos 50, aquela coisa do baby boomer, a expectativa de um futuro brilhante, cada vez melhor, era uma coisa feliz, né? Ele vai ficando, ele vira coisa de protesto nos anos 60, nos anos 70 ele vai ficando intelectualizado por um lado, por outro lado ele já demonstra um desencantamento com os protestos dos anos 60, com os punks. Nos anos 80 entra um hedonismo. Vira festa, né? Vira festa. Né? Exato, os yuppies. Estilo, exatamente. Não eram bem, os roqueiros não eram yuppies, mas era a cultura yuppie junto ali. Quartos de hotéis destruídos. Exatamente. Não, com certeza. É uma cultura da festa, né? O rock vira festa, né? Party every day, né? Como diz
O Kiss, né? Rock and Roll All Night and Party Every Day, né? E o Nirvana é muito interessante que ele vai pegar essa última geração mais roqueira, o Nirvana já é um pessoal do interior dos Estados Unidos, né? Mas eles lá, mesmo no interior, eles fizeram uma música chamada Lithium, que para mim demonstra muito essa geração que começa a sofrer muito com problemas psicológicos, depressão, ansiedade. Depressão. Exato. Você vê muitos casos até de morte no rock. Vários suicídios, né? Vários suicídios dos caras das bandas, né? Suicídio, exato. Né? Enquanto as mortes do rock nos anos 70, 60 eram quase acidentais, em geral, ou incidentais também, né? Isso, Ou fruto de exageros e tal, você começa a ter uma onda de suicídios, alguns provocados por remédios, outros pela ausência de remédios, também pode ser debatido. Mas o Nirvana ainda teve essa característica de, digamos assim, ser um espelho de sua geração. Hoje eu já não vejo mais o rock fazendo isso. Não. Realmente perdeu essa característica. E tem até eu li um meme agora recente, muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês, que é a morte entrando numa casa, e lá está o caixão do cara do Soundgarden, né? Vocalista do Soundgarden, do vocalista do Stone Temple Pilots, do Kurt, né? Sim. E logo assim no fundo, saindo assim pelos fundos da casa, tá Ed Vedder, né? Fugindo da morte, né? Não morreu, né? Não entrou nessa, né? É o sobrevivente. Né? Ainda tem o cara do Linkin Park também, né? Que morreu, né? Isso, que já é um cara do New Metal, né? E o vocalista do Soundgarden, né? Também, sim, né? Sim. Só aí nós temos 5. 4 dentro do que o Habib falou muito bem, perfeito, né? Descreveu dentro desse mundo down, né? Que o Nirvana é down, né? O Soundgarden é menos down, mas também é down. Então aquelas bandas, você ouve o Lana Staley, né? Lana Staley é totalmente down, né? Você ouve, você se deprime também. As letras são super pesadas. E o Linkin Park, que já é do que vem depois, que eu falei, desse último suspiro, que era aquela coisa de festa, todo mundo pulando e estádios lotados, mas você para ler a música, o cara tá falando que ele tá indo embora, que ele tá decepcionado com a vida. Então, é uma transição muito pesada. Realmente, eles colocam ao cubo o que era os anos 60, né? Bem definido aqui pelo Abílio, que o cara morria porque ele deitava numa banheira bêbado e vomitava e engolia o vômito dele e morria. Ou então porque ele passou um pouco mais das doses, morria. Ou então porque o cara bateu o carro, exato. Ele ia dirigir bêbado e morria. Incidentes, né? Como ele bem colocou. E esses outros não são incidentes nem acidentes. Eles quiseram morrer, eles não quiseram mais viver, né? O Layne Staley parece que ele foi encontrado com 20 e poucos quilos, 23. Depois de mais de 7 dias dentro do lugar onde ele se escondeu, os colegas dele não encontravam mais ele não foi mais ensaiar, a mãe dele, enfim. Aí quando abriram a porta, o cadáver dele estava lá fedendo, e o cara, ele morreu porque ele foi definhando, né? E os outros, cada um à sua maneira, foi se matando, né? Então, realmente, assim, é muito simbólico como a morte do rock mesmo. E aí vocês acabaram dizendo, e você falou também, Natanael, hoje em dia a gente já não vê o que marca comportamentalmente, ideologicamente, como representação cultural da música, o rock de hoje. Nada, eu diria nada. É tão fragmentário que a gente não consegue, né? A gente não consegue definir uma marca para esse rock, né? Como o Habib definiu aí, cada década tem uma marca muito clara, tem no estilo de vestir, tem na forma de tocar guitarra, tem na sonoridade, no timbre da guitarra, nas batidas, né, nas letras e no que está dentro das letras, do que se fala, no comportamento em cima do palco, né, contestatório, ou então revoltoso, ou então festa, né, como eu falei dos anos 80, com aquelas bandas, né, Van Halen, é uma alegria, uma explosão no palco, né,
próprio Aerosmith, aquela coisa do sensual, do malandro, né? O cara Isso. influência do blues e tal, mas era uma alegria, né? Tem um lado romântico, as baladas lá do Sammy Hagar no Van Halen, quando começa, mas era aquela coisa da potência vocal, da festa, do público insano. Já depois a gente já, né, vê os estertores disso aí com o grunge e com o new metal. E hoje a gente não vê nada disso. A gente vê um pouco de cada coisa, mas não sabe bem definir o que é. Né? Tem um outro elemento curioso, eu acho que cabe como asterisco aqui nessa parte da análise. Eu vi ontem um vídeo tem um canal, um americano, um produtor chama Rick Beato. Muito bom ele. Eu acompanho as análises dele. Excelente. Recomendo, quem não souber inglês, coloca a legenda lá em português, está funcionando cada vez melhor, vale muito a pena. E ele muito demonstrando N casos de que, mais ou menos, alguns são plágio, outros são parcerias, de artistas atuais, que a gente, às vezes, por geração não sabe nem o nome, mas que é muito famoso, tipo Miley Cyrus, esse pessoal. E olha só, tal música é basicamente um plágio de uma música do Kiss. E não é que não era uma música obscura do Kiss, era uma música que foi um hit. E eles citam N casos, olha, muito parecido, essa aqui é Olivia Newton-John, aqui cantou tal, fazendo a mesma coisa, é a mesma melodia, tal. Então a indústria, ela está se alimentando da carcaça do rock, já há algum tempo, verdade. Colocando de volta o que funcionou, esses artistas, muitos morreram, estão parando, etc., mas o princípio ativo ainda funciona. E num outro espaço, digamos assim, que não é totalmente separado, você tem a festa cada vez mais desligada do fazer musical, como a gente conhecia, que são as raves. Sim, sim. Onde você mantém o aspecto do grande número de pessoas, a iluminação, toda a tecnologia desenvolvida em torno do rock and roll. Pirotecnia, estrondos, explosões. Se você for ler assim, biografias de bandas, você vai ver como o Pink Floyd teve desafios técnicos para desenvolver som para estádio nos anos 70. Já isso no nível além do que era o Woodstock e tal. Praticamente tiveram que criar essa tecnologia, né? Os caras criaram. Então, só concluindo essa intervenção, você vê que a indústria ela conseguiu separar o negócio. Ela consegue ganhar dinheiro com grandes aglomerações de pessoas em festa, sem o rock. Então, o que sobra do rock sem isso aí que ele oferecia são os problemas. São aquelas figuras que, de repente, são polêmicas e o mercado já não aceita tão bem. Um sujeito que, como Roger Waters, que eu devo dizer assim, eu concordo com as opiniões políticas dele e não concordo com o que ele fala do Pink Floyd, dos outros membros do Pink Floyd. Então, mas figura altamente polêmica. Gostem ou não gostem dele. Ele é um cara muito polêmico. Então ele já é um cara, eu não faço show em tal lugar. Ok, o DJ faz. Né? Concluindo essa passagem aqui.